Seja bem-vindo a mais um Bora Ler a Bíblia. Você que participa com a gente, que segue a gente no canal, muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos para Gênesis 30. E se você não segue, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com muita gente. Aqui nós explicamos, aplicamos, lemos, explicamos e aplicamos a palavra de Deus para a sua vida. Vem com a gente, bora ler a Bíblia! Bom, a leitura de hoje está em Gênesis e a gente vai ler o capítulo 30. Você é muito bem-vindo para ler o capítulo 30 de Gênesis conosco e o texto vai dizer assim: Quando Raquel viu que não podia dar filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: Dá-me filhos, ou eu morrerei. Jacó ficou irritado com Raquel e disse: Por acaso sou Deus? Foi ele quem a impediu de ter filhos. Então ela respondeu: Aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela, para que ela me dê filhos e por meio dela eu também possa formar uma família. Por isso ela deu a Jacó, a sua serva Bila, por mulher. Ele deitou-se com ela e Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, também ouviu o meu clamor e me deu um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Versículo 7. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então Raquel disse: Tive grande luta com a minha irmã e venci. Por isso deu-lhe o nome de Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então Lia disse: Que grande sorte! Por isso deu-lhe o nome de Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um segundo filho. Então Lia disse: Como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso deu-lhe o nome de Aser. Durante a colheita do trigo, Rúben saiu ao campo e encontrou algumas mandrágoras e as trouxe para Lia, a sua mãe. Então Raquel disse a Lia: Dê-me, por favor, algumas das mandrágoras do seu filho. Ela, porém, respondeu: Você acha pouco ter tomado meu marido? Vai tomar também as mandrágoras do meu filho? Então Raquel propôs: Por isso Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras do seu filho. Quando Jacó chegou do campo, naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: Hoje você se deitará comigo, pois eu adquiri esse direito com as mandrágoras do meu filho. Naquela noite, ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia. Ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Então Lia disse: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Isacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Ela disse: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora o meu marido me honrará. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem deu o nome de Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Ele a ouviu e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha desonra. Deu-lhe o nome de José e disse: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra natal. Dei-me as minhas mulheres, pelas quais lhe servi, e os meus filhos, e partirei. O Senhor bem sabe quanto trabalhei para o Senhor. Labão, porém, lhe disse: Se conto com o seu favor, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Então acrescentou: Fixe o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: O Senhor sabe quanto trabalhei e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que o Senhor possui antes da minha chegada aumentou muito depois,
pois o Senhor o abençoou desde que coloquei os meus pés aqui. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: quanto você quer que eu lhe pague? Não quero pagamento algum, respondeu Jacó. Se o Senhor fizer por mim o que vou propor, continuarei cuidando dos seus rebanhos. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Elas serão o meu salário. Assim a minha justiça dará testemunho de mim no futuro toda vez que o Senhor resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada, pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. Labão disse: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes listrados ou com manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos e os pôs aos cuidados dos seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o restante dos rebanhos de Labão. Versículo 37. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois, fixou os galhos descascados nos bebedouros, para que ficasse na frente dos rebanhos quando viesse beber água. Na época do cio, os rebanhos iam beber e se acasalavam diante dos galhos. Assim geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e os punha de frente para os animais listrados e os pretos de Labão. Desse modo, foi formado o seu próprio rebanho que separou de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais, para que acasalassem diante dos galhos. Se, porém, os animais eram fracos, não se colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, possuindo grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Vamos então para a explicação do texto. Tá? Vamos para a explicação do texto. Bom, aqui nós vamos continuar a ver a briga das irmãs pelo amor e pelos filhos, pelo amor de Jacó e pelos filhos. E é interessante que essa briga entre Raquel e Lia, ela reflete a briga de Esaú e de Jacó, briga entre irmãos, que foi onde nós tivemos o primeiro homicídio, né, com Caim e Abel, a briga entre irmãos, a briga na família. E isso se deu porque Raquel tinha inveja da sua irmã. O texto é claro, Raquel tinha inveja da sua irmã e por isso disse a Jacó: dá-me filhos ou morrerei. Jacó se irrita com Raquel, mesmo a amando, mesmo tendo grande amor por ela, mesmo a preferindo. Ele diz assim: por acaso sou Deus? Foi ele quem a impediu de ter filhos? Então, Raquel faz a mesma proposta que Sara fez a Abraão. Aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela, para que ela me dê filhos e por meio dela eu também possa formar uma família. Aquele negócio da mesma questão de Sara, de ter os filhos nos joelhos, né, no colo dela, e acredita-se que, dentro dessa perspectiva, o filho de Bila seria da família de Raquel. E é esse entendimento que eles tinham na época. Então, né, Raquel deu a Jacó sua serva Bila, ele se deitou com ela e ela engravidou e deu um filho que ela deu o nome de Dan, porque o Senhor fez justiça. Né? Dan, a raiz de Daniel, o Senhor é a justiça, então a gente entende isso aqui. A serva de Raquel engravidou novamente, deu a Jacó o segundo filho, e Raquel disse: tive grande luta com minha irmã e venci, por isso deu o nome de Naftali. Aqui nós vamos ver essa confusão generalizada por causa de filhos e por causa do amor de Jacó. A gente percebe que há uma briga entre as irmãs e há
uma preocupação muito grande de uma ser proeminente à outra. Sempre quando isso acontece na família, seja por qual motivo, o que ganha mais dinheiro, o que é mais estudado, o que tem mais amor dos pais, o que é melhor casado, o que tem mais privilégios, sempre quando há essas questões dentro da família, entre os irmãos, há confusão, há problemas. E a gente percebe aqui que desde Caim e Abel, e aí vai passar para Jacó e Esaú, passa agora para Raquel e Lia, vai passar para os filhos de Jacó, eles criando confusão lá com José, por conta dos sonhos de José. E a gente vê que isso é uma bola de neve que vai trazendo discórdia para o seio familiar, aonde na família nós devemos glorificar a Deus. Essa briga continua, porque Lia viu que tinha parado de ter filhos e Lia também oferece a sua serva. E ela oferece Zilpa para deitar com Jacó. Veja bem, Jacó tinha 2 esposas, agora tem 4 mulheres. E por conta disso, os filhos vão chegando, mas ao invés de a chegada dos filhos trazer paz para a família, traz mais confusão, mais confusão, mais confusão. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um segundo filho. Primeiro, veio Gade e depois veio Azer. E a gente vê isso acontecendo de forma competitiva. Não era uma forma natural, não era um crescimento da família, mas era algo competitivo. Toda vez que tem competição na família, seja por motivo que for, a gente vê a família se desestruturando. Pasmem vocês, eu conheci casais que competiam entre si. Não faz o menor sentido, eles são uma só carne. Irmãos que competiam ou que competem entre si. Não faz o menor sentido, eles são irmãos, e irmãos é para um ajudar o outro, para um vibrar com o outro. Olha, se comprou um carro, se comprou uma casa, se passou no vestibular, se passou no concurso, eu tenho que vibrar, ficar feliz, não com inveja, como Raquel teve de Lia, porque Raquel não podia ter filhos. Acontece um outro episódio aqui, na verdade um episódio até muito interessante. Versículo 14. Durante a colheita do trigo, Rúben, um mais velho, saiu ao campo e encontrou algumas mandrágoras. E as mandrágoras, elas tinham um poder afrodisíaco e um poder para as mulheres engravidarem, da fertilidade. E Lia recebe o presente do filho e Raquel diz a Lia: dá-me, por favor, alguma das mandrágoras de seu filho. Eu quero ter acesso a isso porque eu quero engravidar. Você já tem um monte de filho, eu quero engravidar. Me dê, por favor. Ela, porém, respondeu: você acha pouco? Lia respondeu: você acha pouco ter tomado meu marido? Agora vai tomar também as mandrágoras do meu filho? Então Raquel propôs: por isso Jacó se deitará com você esta noite em troca das mandrágoras do seu filho. E você percebe que o negócio estava tão confusento, tão chafurdado, tão cheio de bagunça, que elas estavam oferecendo o marido uma à outra. Que coisa mais terrível, que coisa feia. A preferência de Jacó era deitar com Raquel. E Raquel diz assim: olha, eu lhe ofereço o nosso marido, você deita com ele hoje, em troca das mandrágoras. Muito parecido com o que Esaú fez com o próprio Jacó, trocando o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Aqui foi trocado uma noite de amor por mandrágoras. Quando Jacó chegou do campo, Lia foi ao encontro dele e disse: hoje você se deitará comigo. E no afã de engravidar, Raquel troca ali aquelas mandrágoras por uma noite de amor. E o que acontece? Versículo 17 e 18. Deus ouviu Lia, ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Então Lia disse: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido, por isso deu o nome de Isacar. Então havia ali um monte de interpretação equivocada sobre família e os filhos de Jacó chegando. Lia deu o 6º filho e disse: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. O nome do filho? Zebulon. Algum tempo depois ela deu à luz a uma menina, a quem deu o nome de Diná. E aqui nós vamos ver um preâmbulo lá à frente de uma situação muito complicada que vai acontecer com Diná, que nós vamos estudar aqui. No versículo 22, nós temos uma bênção de Deus para aquela família. Deus lembrou-se de Raquel, diz o texto. Deus lembrou-se de Raquel e ele ouviu
ele a ouviu e a tornou fértil. Graças a Deus. E aí, versículo 24 vai dizer que ela teve um filho e deu o nome de José. E aí, muda o assunto. No primeiro momento, nós vimos, no capítulo anterior, nós vimos Labão enrolar Jacó. Agora nós vamos ver a troca. Jacó enrolar Labão. Jacó quer ir embora. Já tem um filho com a mulher que ele ama, já tem vários filhos, ele quer voltar para a terra dele. Lá ele tem herança e aqui ele não tinha muitas coisas. Eu vou embora. E ele vai conversar com o seu sogro, né? Jacó diz a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Dê minhas mulheres, meus filhos, e eu vou partir, né? O Senhor sabe bem o quanto trabalhei para o Senhor. Labão, porém, lhe diz, e isso é interessante: se conto com o seu favor, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Aqui, neste tempo, ainda era permitido, né? Deus abomina a adivinhação, Deus abomina esses adivinhos, inclusive os que tem hoje. E aqui, por meio da adivinhação, ainda não era proibido, Labão descobriu que a bênção que estava sobre Jacó, que veio do seu pai Isaac, que veio do seu pai Abraão, o abençoou também, mostrando que a bênção de Jacó abençoou as pessoas que estavam ao seu redor. Então ele acrescentou: fixe o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó respondeu: o Senhor sabe o quanto trabalhei com meus rebanhos, com os seus rebanhos, e eles cresceram sob os meus cuidados. E aí Jacó faz uma proposta, pensando em ganhar mais, e Labão dá uma outra volta em Jacó. O pouco que possuí antes da minha chegada aumentou muito. O pouco que o Senhor possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou desde que coloquei os meus pés aqui. Contudo, quando falei algo em favor da minha própria família. E Labão pergunta: quanto você quer que eu lhe pague? Não quero pagamento algum, respondeu Jacó. Se o Senhor fizer por mim o que vou propor, continuarei cuidando dos seus rebanhos. E aí, Jacó faz a proposta de ficar com as ovelhas salpicadas, pintadas, os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Elas vão ser o salário, né, de Jacó. Assim, a minha justiça dará testemunho de mim no futuro toda vez que o Senhor resolver verificar meu salário. Se tiver uma que não seja desse jeito, eu terei roubado do Senhor. Aí Labão diz assim: de acordo, seja como você disse. Mas olha o que Labão faz. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes listrados ou com manchas brancas, todas as cabras que tinham pintadas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos, e os pôs aos cuidados dos seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar os rebanhos de Labão. Então Labão disse assim: já que esse é o salário dele, eu vou separar aqui, eu vou dar para os meus filhos, eles vão para longe, e bora ver como é que Jacó vai se virar com esse novo salário dele. Jacó faz uma estratégia. Se você perguntar para mim: pastor, isso tem algum fundamento científico? Isso tem essa estratégia de Jacó de colocar lá, né, o estoraque, a amendoeira, o plátano, né, galhos verdes, com listas brancas, descascado parcialmente, e quando os bichos iam acasalar lá, eles também geravam filhotes pintados, listrados. Isso tem alguma fundamentação científica? Nada, não tem como comprovar, não tem como dizer nada aqui, a não ser a bênção de Deus sobre Jacó. Jacó usou esta estratégia e Deus abençoou. Jacó foi perspicaz dentro do aspecto de unicamente de colocar as fêmeas mais fortes, para que o seu rebanho fosse mais forte, mas essa questão de saírem lá listradas, pintadas, foi uma questão de que a gente só pode dizer que foi graça de Deus sobre a vida de Jacó, porque na época do cio o rebanho vinha beber, né, e gerava filhotes listrados, salpicados e pintados. No final das contas, quando o texto termina, o texto diz assim: assim o homem ficou extremamente rico, possuindo grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos, porque o salário que ele combinou com Labão fez ele ficar dessa maneira, extremamente rico.
Combinado não sai caro. Na verdade, é muito importante que quando você for fazer um negócio, você combine direitinho. A melhor combinação é quando todo mundo sai ganhando. Se por um acaso, em algum combinado, as pessoas saírem ganhando ou você sair ganhando, se foi realmente tudo ajustado, contratado antes, a gente tem que cumprir. É importante que os nossos negócios sejam debaixo da luz. É importante que os nossos negócios sejam às claras, de preferência com contrato registrado, para que seja um saia perdendo, o outro saia ganhando, ou os dois saiam ganhando. E esse é o melhor negócio, a gente saiba como fazer. A estratégia de Jacó deu certo, a estratégia de Jacó foi combinada, e por mais que amanhã ou depois Labão vá questionar alguma coisa, Jacó combinou direitinho com seu servo, com seu sogro. E aí ele saiu ganhando e ganhou muito bem, se tornou um homem extremamente rico, porque usou essa estratégia. Bom, a gente vê aqui 3 momentos. Primeiro momento, a inveja de Raquel. A inveja de Raquel trouxe para ela uma perspectiva de uma mulher amarga, competitiva, zangada, com estratégias que não eram as melhores. Além de ser invejosa, além de brigar e competir com a sua irmã, ela teve a estratégia de colocar sua serva para gerar filhos, mas não eram filhos dela. Amanhã ela encontra com a irmã, por causa de mandrágoras, ela faz com que a irmã tenha direito de deitar com seu esposo quando era a sua vez. Depois, nós vamos ver o Senhor tendo misericórdia. Mesmo com os erros, mesmo com todos os atrapalhos de Raquel, o Senhor olhou com misericórdia para Raquel. Como Deus olhou com misericórdia para Lia, porque Jacó amava mais Raquel do que Lia, agora, olhando para uma mulher que já tem 6, 7 filhos, e Raquel não tinha nenhum filho, o Senhor olha com misericórdia para Raquel e lhe dá José, que amanhã será um grande líder. Amanhã será alguém que vai livrar toda a sua família, toda a família de Jacó, porque Deus teve misericórdia. Os planos de Deus para nós sempre são perfeitos. E sempre, todos os dias, todas as manhãs, o Senhor derrama sua misericórdia através de nós, mesmo com nossos erros, mesmo com nossas invejas, mesmo com nossas atitudes equivocadas, mesmo com nosso espírito competitivo que às vezes quer pisar no outro. O Senhor tem misericórdia de nós. Mas o melhor mesmo é vivermos em paz com toda a nossa família, sem competição, um ajudando o outro, para que todos cresçam e todos andem felizes. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que esse capítulo nos traz, grandes e preciosas lições para a glória do nome do Senhor. Bom, este foi o vídeo de hoje, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, e se não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve. Não esqueça, muito legal ter você aqui. E bora ler a Bíblia, gente. Bora ler a Bíblia.